Olá, sou Wagner Peck, autor do livro IPVA à luz da Constituição e da Lei Paulista, da editora Juruá. Nele trato das isenções do IPVA. De acordo com Paulo de Barros Carvalho, norma de isenção é de estrutura. Ela subtrai parcela do campo de abrangência de critério da hipótese ou do consequente da regra matriz, de modo que, para o caso subtraído, a regra matriz não pode ser incidida. O primeiro caso é de máquinas utilizadas para fins agrícolas. A Lei Paulista seguiu a definição de veículo automotor dada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Assim, apesar de ter mecanismo de propulsão própria, máquina agrícola não é veículo automotor, porque não se destina ao transporte de pessoas ou coisas. O caso é de não incidência pura e simples da regra matriz, mas para evitar a interpretação teleológica, o legislador paulista qualificou-o como de isenção. Assim entendida, a regra de isenção subtrai máquina agrícola do complemento do verbo do critério material da hipótese. É isenta a relação de propriedade de veículo ferroviário. Esta isenção é extrafiscal, pois visa reduzir o custo da passagem ou do frete. Ela também evita enfrentar questões relativas à escolha do critério espacial da hipótese, nos casos de o veículo circular por dois ou mais estados. Quem é o sujeito ativo da relação jurídica tributária? O veículo circular por dois ou mais municípios. Qual deles deve receber 50% da arrecadação do IPVA? No caso de veículo ferroviário, a subtração é no complemento do verbo do critério material da hipótese. A isenção é para um único veículo de propriedade de pessoa portadora de transtorno do espectro do autismo ou com deficiência. Por ter suscitado muitas discussões jurídicas, o tema foi tratado de forma mais detalhada no vídeo Isenção do IPVA para PCD, encontrado neste canal. No caso de veículo para pessoa com transtorno do espectro do autismo ou com deficiência, a subtração é de parcela do critério pessoal do consequente no tópico sujeito passivo e de parcela do complemento do verbo do critério material da hipótese, já que essa pessoa deve ser proprietária de um único veículo com isenção. Da descrição desse caso, conclui-se que, por ser de propriedade de motorista profissional autônomo, a isenção não se aplica a veículo de frota. Por ser táxi, a isenção não se aplica a veículo de transporte de passageiros solicitado por aplicativo de celular. No caso de veículo utilizado como táxi, de propriedade de motorista profissional autônomo, a subtração é de parcela do critério pessoal do consequente no tópico sujeito passivo e de parcela do complemento do verbo do critério material da hipótese, já que o motorista deve ser proprietário de apenas um veículo utilizado no transporte público de passageiros. Isenção de veículo de propriedade de embaixada, de representação consular, etc. Essas isenções decorrem de duas convenções de que o Brasil é signatário. Pelo artigo 98 do CTN, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna. Regra de decreto de 2013 prevê que isenção possa ser concedida de ofício para veículo de organização internacional e suas representações. No entanto, essas isenções deveriam ser concedidas por lei, conforme fizeram outros estados. No caso de veículo de propriedade de embaixada, de representação consular, etc., a subtração é de parcela do critério pessoal do consequente no tópico sujeito passivo. No caso de ônibus ou micro-ônibus empregado exclusivamente no transporte público de passageiros, a isenção é extrafiscal, pois visa reduzir o preço da passagem. A subtração é de parcela do complemento do verbo do critério material da hipótese. Há também isenção para um único veículo de propriedade de motorista autônomo regularmente registrado no órgão competente e habilitado para a condução daquele veículo. A subtração é de parcela do critério pessoal do consequente no tópico sujeito passivo e de parcela do complemento do verbo do critério material da hipótese, já que é para um único veículo de transporte de propriedade do motorista autônomo. Regra de decreto de 2013 estende a isenção à propriedade de veículo utilizado no transporte escolar e no transporte coletivo rodoviário de passageiros sob a modalidade de fretamento contínuo.
Como o CTN exige que a isenção seja concedida por lei, Lei de 2023 acrescentou o inciso 9º ao artigo 13 da Lei do IPVA para isentar um único veículo utilizado no transporte escolar de propriedade de motorista profissional autônomo. No caso de ônibus ou micro-ônibus empregados exclusivamente no transporte público de passageiros, a subtração é de parcela do complemento do verbo do critério material da hipótese. É isenta do IPVA a propriedade de máquina de terraplenagem, empilhadeira, guindaste, etc. Pela lei paulista, cada uma dessas máquinas não é veículo automotor, de modo que é caso de não incidência pura e simples da regra matriz. Dúvida pode haver quanto à empilhadeira, mas a finalidade desta é empilhar ou desempilhar mercadorias em estabelecimento de atacadista, depósito fechado ou armazém geral e não transportá-las de um local para outro. Entendida como isenção, a regra subtrai parcela do complemento do verbo do critério material da hipótese. A regra subtrai do complemento do verbo do critério material da hipótese máquinas de terraplenagem, empilhadeiras, guindastes, etc. É isenta do IPVA a propriedade de veículo com mais de 20 anos de fabricação. A regra tem por fim não tributar o mínimo existencial de pessoa natural ou jurídica. Aplica-se, por exemplo, à caminhoneta velha de propriedade de pessoa natural ou de microempresário que a utiliza para efetuar pequenos carretos ou mudanças. A regra de isenção subtrai do complemento do verbo do critério material da hipótese os veículos com mais de 20 anos de fabricação. Agradeço pela atenção.